presença de Deus. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, vencer. A paz do Senhor a todos, irmãos. Está começando mais um programa da Superintendência do Departamento de Cavalheiros da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede está situada aqui na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre. Temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. E na superintendência desse departamento, o pastor Wilson Resplandes. E eu sou vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro. Sirvo ao Senhor ali na cidade de Viamão, onde a nossa sede se encontra ali na Avenida Liberdade, número 884. Temos como pastor de área ali o pastor Antônio Cristiano Brizola. E temos como supervisor do entorno leste o nosso presbítero Antônio Carlos. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, grande alegria estar nessa manhã na presença de Deus. Estamos felizes, irmão.
E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar com a gente e o Senhor já está com a gente, na verdade. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluias. Agora, nesse momento, quando são 7h09, aqui em Porto Alegre, estamos com uma temperatura aproximadamente de 17 graus, uma manhã com muita cerração. As nossas ruas estão tomadas por cerração, se levantou uma cerração a partir das 5 horas, mais ou menos, aqui em Porto Alegre, eu creio que em toda a região, né? E nós estamos aqui começando essa programação neste domingo, mas graças a Deus aqui estamos. E vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Aliás, a gente já levanta pela manhã se apresentando ao Senhor. Eu tenho um hábito de abrir os olhos e já me apresento ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, já clamo por Ele. É como criança que acorda e chama pela mãe. E eu chamo pelo Pai já, me apresento a Ele. Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força. E já agradeço porque estou vivo, porque estou respirando. Presbítero, tenha a liberdade de orar. Glória a Deus. Oramos Aleluia. Então ao Senhor, pedindo a Ele a graça e o poder neste domingo tão bom, né? Tão fresquinho que está já pela manhã. Então oramos em nome de Jesus, amado Deus, amado Pai. Aleluia. Nós rogamos ao Senhor, porque cremos no Senhor e cremos na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver na Tua Aleluia. palavra, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, que o Senhor abençoe esta manhã, abençoe também todas as famílias, os lares, as crianças, Senhor. Abençoa os trabalhadores, os que também estão na sua casa descansando neste domingo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está presente. Sinto, Senhor, a presença do Senhor nesta manhã, a presença do Espírito Santo, a qual vai tomar conta deste lugar, a qual vai tomar conta das nossas vidas. O Espírito Santo, Senhor, Ele, Jesus, é quem vai levar a palavra até o lar, até as famílias. Assim nós cremos no nome de Jesus, Senhor. Contempla já, Senhor, os ouvintes que estão, Senhor, no seu lar, na sua casa, Senhor, crendo e acreditando no Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Chegamos agora pela manhã aqui no estúdio e encontrei uma juventude aqui na porta do estúdio e eles estavam de vigília. Eu digo, então vamos pegar essa unção, essa graça. Que coisa boa, os jovens ali amanheceram em vigília. Estão gastando seus dias, sua juventude, na presença do Senhor, buscando. Que coisa tremenda isso. Isso eu acho maravilhoso. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por esses jovens nessa idade tão difícil, eles estarem na presença do Senhor. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio. É culpa de quem? Minha. Não culpa ninguém. Ah, mas ninguém foi até ti. Certamente algum dia alguém semeou. E eu via, eu via, eram poucos crentes que existiam naquela época na minha cidade, onde eu morava. Mas eu sabia, né? Mas graças a Deus que um dia Deus me chamou já, depois de muito tempo. Mas eu louvo a Deus por esses jovens que hoje estão já nas fileiras desse exército. Já estão alistados, já estão militando, já estão trabalhando. Isso é muito importante, é coisa tremenda. Quando eu vejo, então, esses jovens casando e tendo filhos, e os filhos já nascendo integrados dentro de um lar, ou seja, não vão ter uma infância no mundo, vão ter uns pais já, uma infância com os pais falando de Jesus da manhã à noite. Dentro dessa doutrina, dentro dessa, aleluias, dessas diretrizes. Não é mesmo, presbítero? Isso é uma alegria, né, irmão Celso, a gente vê esses jovens na presença de Deus, esses jovens que estão aqui se gastando na presença de Deus, e isso é uma grande recompensa, né, Celso? Com certeza. Porque eles estão investindo no reino e o jovem tem que estar cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e se preparando, né? Porque lá na frente Deus vai usar eles poderosamente. Eu creio que é a melhor coisa que eles estão fazendo na vida deles, é investindo no reino de Deus. Porque hoje, se nós vemos hoje pela manhã, dá até pena, a gente sente pena de ver, quando a gente vem para cá ou vai embora, a gente vê tantos jovens caídos.
jovens no álcool, jovens na droga, alguns que hoje não voltaram mais para casa, né? Tristeza do pai, tristeza da mãe, e nós sentimos felizes em ver a nossa juventude amparada por Cristo Jesus, né, Celso? É verdade, gastando seus dias na obra, felizes, alegres, contentes. Eu vi uma alegria no coração dos jovens ali. Não tinham dormido, mas estavam... É quando é o novo nascimento, né? Nascendo de novo, tem prazer naquilo que estão fazendo. Agora, convida um jovem, ele está para sair para uma festa e convida ele para vir para a igreja, ele vai achar loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. Amanhecer, vai ter o que lá? Se explicar para ele o que vai ter, ele vai dizer, mas isso é loucura, não vai ter bebidas, comidas, não vai ter drogas, não vai ter dança, não vai ter... tantas coisas, exatamente, tanta coisa, né? Isso é loucura, mas que coisa mais louca. E realmente a palavra de Deus nos diz que é loucura para o mundo que se perde. É uma loucura, e graças a Deus que nós fomos alcançados, que nós conseguimos entender, Deus nos revelou essas verdades. Então, aí que consiste na grande diferença, o grande diferencial. E que importante é esses jovens... Quando saem pelas ruas, lá no trabalho, lá na escola, eles são o diferencial. Eles são a luz do mundo, o sal da terra. Ali está um expoente, algo... Realmente eles estão fazendo a diferença, alvoroçando a bandeira do Evangelho, anunciando, mesmo que eles não falem. Ali eles vão ver um jovem se portando diferente, com um falar, um linguajar, com um andar diferente. As jovens com suas vestes diferentes. Então, tudo isso, os jovens ali sem brincos, sem isso, sem aquilo, sem aquele outro. Tanta coisa que hoje o mundo tem imposto, né? É uma imposição tremenda. E eles ali, despidos de todas essas vaidades, de todos esses adornos. E que coisa boa, né? Graças a Deus também, irmão Celso, que Deus levantou essa juventude, levantou a gente para fazer a diferença, para ir ao encontro dessas pessoas, porque quem está no mundo das trevas, irmão, não é fácil. A pessoa que está no mundo das trevas, ela tem que passar por uma situação muito grande para reconhecer e ver que há uma luz na frente dela. Nós não chegamos também jovem, né? Chegamos aqui também tarde. E a luz, quando vem a luz do Espírito Santo, quando a gente vê Jesus e vê o momento, a hora, né, da gente entrar para a igreja, não tem como nos parar, né? A gente pode estar caído num canto, mas vai aparecer alguém cheio de Deus, cheio Aleluia. do Espírito Santo, e vai parar e para entregar uma palavra para a gente, entregar algo de Deus para a gente, e é o momento de Deus. Eu creio assim, irmão Celso, que muitos jovens hoje estão caídos lá no álcool, na rua, mas quando chegar o momento certo, né, as trevas não vai ter poder mais sobre a vida dele, aí o Senhor vai agir e vai libertar, né? É assim, a gente tem que entender, mas graças a Deus que tem irmãos e mulheres de Deus que vivem oração, e as nossas orações chegam até eles, com certeza, né, Celso? É o que eu ia lhe dizer. A igreja tem que fazer seu papel, né? Clamar a Deus, apresentar a Deus essas almas, essas vidas, né? Deus sabe, mas a igreja ela tem que caminhar junto. Deus, pelo fato de Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, e não é que nós vamos ficar isentos de fazer a obra, né? A nossa parte nós temos que fazer, clamar incessantemente, ir, semear, estender a mão. Temos que estender a mão, temos que continuar clamando. Nós não podemos ficar alheio a essa situação. Os nossos olhos têm que ver essas situações. E nós temos que nos compadecer, nós temos que fazer alguma coisa. Nem que seja clamar a Deus e apresentar aquelas vidas a Deus. Senhor, nós não podemos ficar inerte, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse apenas um ser ali jogado, sem sentido. Ali está a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? A imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós
ficamos apáticos. Parece que essas situações muitas vezes são ocultas, parece que ficam ocultos nos nossos olhos, parece que nós não queremos enxergar, não nos compadecemos. Há momentos que parece que nós estamos tão ocupados com tantas coisas. Aleluia. Irmão Celso, já aproveitando, né, gostaria também da gente comentar sobre o nosso retiro. Exato, eu estava pensando. Nosso retiro, né, no dia, né, irmão Celso? 19 e 20. 19 e 20. Eu creio que o retiro em torno leste, eu creio que Deus irá operar, derramar um grande poder sobre ali, né, na cidade de Gravataí, né? Reforçando, né, presbítero, esse convite que está sendo tão anunciado e que os irmãos venham se engajar nessa luta, né? Amém. Graças que a Deus. Certamente ali Deus tem coisas grandes. É uma forma de nós amassar um pouquinho a nossa carne, né? Renunciar um pouco à nossa carne. E depois nós temos, no outro final de semana, tem outro retiro, lá em Bom Retiro do Sul. Só uma bênção de Deus. E sabe o que eu tenho visto em tudo isso, presbítero? O agir de Deus. Amém. Alguém pode dizer assim, mas está muito pesado, são muitos trabalhos um em cima do outro. Deus sabe como tratar conosco. Amém. E quando nós estávamos lá no mundo, né, Celso? Exato. Jogávamos, bebia, ia e era todos os final de semana. Começava sexta, sábado e domingo direto. Então agora é diferente, agora é algo para Deus, nós vamos ter a recompensa, nós vamos sair de lá cheios da graça, cheios do Espírito Santo. Então não se pode perder, irmão, uma festa espiritual de São Paulo. Exato. O senhor sabe, presbítero, que eu nasci no interior. E lá naquela região, quando os pais tratavam os filhos de uma forma correta, que deve ser, que hoje já não tratam mais, trazer para a educação, eles diziam que tem que trazer rédea curta. Rédea curta quer dizer não deixar o animal, isso aí se falando do cavalo, né? Se largar a rédea, o animal desanda a correr. Mas se trazer com a rédea curta, ele está sujeito, né? O animal está submisso a ti, ele não vai disparar, tu tem o controle dele. Então, nós temos, graças a Deus, que as nossas lideranças têm nos trazido com rédea curta. Porque se solta, de repente, quando vê, já estamos andando de qualquer jeito. Porque, incrível que pareça, a ociosidade, ela faz com que a pessoa muitas vezes acha que não está fazendo nada de mal, mas só em se encontrar na ociosidade já é um perigo muito grande. O ócio é algo tremendo, terrível, a desocupação. Então por que nós temos que estar sempre ocupados? E ocupado com as coisas do reino. E nada melhor do que aqueles compromissos, ir para a vigília, ir para a consagração, ir para os retiros, estudos, enfim, nós temos que ter prazer também nisso. Temos que ter alegria em estar na presença do Senhor. Amém. Que maravilha, irmão. E lembrando também que vamos ter estudo da palavra de Deus, irmão. E pode ser até mesmo neste retiro que você pode, né, ganhar de Deus os dons do Espírito Santo, dom de revelação, dom de profecia. Então, irmão, a gente tem que se cansar na presença de Deus, buscar a Deus. Essas oportunidades a gente não se deve perder. Porque o que a gente busca pode ir lá e encontrar lá, achar lá, receber lá. Talvez você está buscando algo de Deus, até agora você não recebeu, não alcançou. Pode ser nesses retiros, irmão, nesses retiros onde todo mundo está unido ali, né, na presença de Deus, numa fé, né? E eu creio que ali, de repente, você pode receber o que tu busca de Deus, irmão. É quando todo mundo está junto, é que nem... quando você põe fogo para assar uma carne ou queimar, as brasas todas ligadas, juntinhas, uma perto da outra, acabam pegando fogo e o fogo pega, irmão. Então, é nesse dia, irmão, no retiro, vá lá, vá com seu amigo, convide o teu vizinho, convide outro obreiro para estar contigo e busque a Deus cansadamente, Aleluia. em nome de Jesus,
para que você possa receber a vitória e a bênção do Senhor. E é como eu disse no início, é se ocupando, né? Temos que nos manter ocupados, porque senão... Vamos ver quem está ligado aqui conosco já neste momento, quando são 7 horas e 24 minutos. Nós temos aqui alguns irmãos já ligados. Vamos ver quem está por aqui. Aleluia. Aleluias. Nós temos aqui Sandro Bica, o nosso companheiro de batalha. Glória a Deus, meus companheiros. Aleluia. Sandro Bica é o líder, é o responsável ali pelo Ombro Amigo Restaurando Vidas, ali na cidade de Viamão. A irmã Jovita Vaz, paz, oração e união, meus queridos irmãos. Aleluias. Grace Budinoff, Caferati, paz, oração e união, área Viamão. Deus venha abençoar grande e poderosamente a vida dos irmãos nesse dia. Lília Maria Teixeira, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus vos abençoe com bênçãos espirituais e demais bênçãos em Cristo Jesus. Tatiane Recuerdo, paz, oração e união. O Luan, nosso irmão, Luan Lopes, glória a Deus, conectado aqui no trabalho. Tenho pensado em trazer o Luan novamente. O Luan fez algumas programações comigo. Um companheiro, um jovem, que está também aí nessa batalha. É um jovem também. Denise Marques, paz, oração e união. Peço oração pela saúde da minha mãe. Infecção urinária e problemas nos rins. Tatiane Recuerdo, peço oração por minha família. Libertação. Helena Lemos, irmã Helena Lemos. Paz, oração, união, área Viamão. A irmã Lília, que peço ajuda em oração por minha família, familiares, livramento, fortalecimento espiritual, emocional, física, da área de meu pai. Vicente Paulo, acamado, está muito gripado. Minha mãe, Ema. Meus irmãos, restauração familiar. Estaremos orando. E ela continua aqui pedindo oração. Essa irmã, ela tem entrado em diversas programações, mas continua clamando e continua confiando, minha irmã. Não podemos desistir de clamar a Deus, de apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Se alguém pode resolver, fazer alguma coisa, é o nosso Deus. E o canal é a oração. E nós hoje temos tempo, né, Celso? Para não esquecer, a gente não poderia orar por ele já. Podemos, com certeza. Então, irmão, oramos nesse momento já. Deus pode realizar a obra, pode, nesse momento, fazer aquilo, o desejo, satisfazer o desejo do seu coração. Com certeza, irmão. Então, vamos orar, então, pelos irmãos. Orar pelos... Lília Maria, ela tem diversas necessidades. Essa irmã, ela tem apresentado incansavelmente. Mas, irmã, creia e descanse no Senhor. Tem que crer, pedir e confiar. Tem que fazer aquele cego. Estava ali sempre pedindo, mas um dia chegou alguém e disse para ele: não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou. Aleluias. Levanta-te. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesta manhã, que não venhamos ficar nessa situação. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos confiar, crer. Imagina se aquele homem de repente resolve não crer, dizer, eu não vou acreditar. Não, eu vou continuar aqui. E lembramos ontem também que nós estávamos num culto ontem, né? Pela manhã, eu cheguei ontem neste culto, irmão. Parecia que eu ia infartar, muita dor no peito. E ontem, quando nosso irmão Gustavo e o jovem Davi começou a louvar e o Gustavo orando. Eu busquei o Senhor, irmão, fortemente, dei lugar para Deus naquela manhã, eu botei as minhas mãos no meu peito e orei, busquei a Deus, senti a presença de Deus. E graças a Deus, quando terminou a oração, eu me sentei e comecei a sentir aquela alegria, comecei a respirar tranquilo novamente, a dor desapareceu. Então a gente tem que crer, irmão, no poder de Deus. A gente nunca pode deixar de crer. Se você está enfermo, então você coloca a sua mão sobre a sua enfermidade, a mão sobre o teu peito, a mão onde está a dor. E nós vamos orar em nome de Jesus, porque Jesus, como está aqui, também está aí, está te contemplando.
É só você abrir a sua boca crendo. Senhor, Aleluia. nosso Deus, nosso Pai, eu sei que o Senhor pode fazer, Jesus, o milagre. Está em sua vontade, meu Senhor, meu Deus. não na minha vontade. Opera, A tua Senhor, palavra milagre, nos fala, Senhor, que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Em nome de Jesus, queremos colocar essas pessoas que estão enfermos, ouvintes, Senhor, que estão doentes, que o Senhor possa, meu Deus, operar nesta manhã um milagre, Senhor, meu Deus. operar, Senhor, um sinal na vida desta irmã, Nesses na lares, vida meu deste Pai. homem. Toca, Senhor, Opera com as tuas mãos grandemente, santas, meu Deus. com as tuas mãos poderosas, Senhor. Senhor, Toca realiza, nessa meu enfermidade. Faz ela desaparecer, obra, Pai faz querido. ela cessar, Senhor. Nós Porque o cremos no Senhor teu tem o poder, poder, Senhor. Como a mulher do Espírito fluxo Santo de de sangue, Deus, vai Senhor, libertando, vai curando, que vai entrou, Senhor, no sarando. meio daquela multidão. Foi abrindo, Senhor, um espaço para chegar até o Senhor, meu Deus. Agora, no nome de Jesus, em teu nome, Jesus, que esta mulher receba a vitória, que esta mulher receba o milagre, este homem receba o milagre, este jovem receba o milagre, no nome de Jesus, Senhor. É no nome de Jesus. Assim nós cremos, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Neste momento, 7h30, os irmãos devem estar se preparando para ir. Hoje temos atividades. Ontem tivemos consagração. Aleluias. Em todas as áreas tem consagração, em todas as congregações. Mas hoje tem um trabalho diferente. Hoje, a partir das 8h30, 9h, o pessoal estará se reunindo à nossa sede ali na Avenida Liberdade para uma limpeza na igreja, né? Estão convocados alguns irmãos, inclusive nós estaríamos lá, eu estaria lá, mas como temos a programação, estamos aqui na programação, né? E tem outra frente de trabalho lá no centro de Viamão, né? Os irmãos estarão fazendo também um outro tipo de trabalho ali, estarão assentando alguns reboco, a parte elétrica e hidráulica, enfim, tem muitos trabalhos ali, aonde está sendo construído, está quase na fase de acabamento já, de um lugar para retiro, né? Então, ali os nossos irmãos estão, certamente vai ter uma equipe hoje que já deve estar mobilizado para realizar esse tipo de trabalho. E amanhã temos a nossa Santa Ceia, né, presbítero? Sim. E então, deixar a igreja preparada. E graças a Deus que os irmãos atendem o chamado com alegria, né? Glória a Deus. E isso aí gera realmente uma certa alegria. Olha os 2 finais de semana que nós fizemos o trabalho lá na Irmã Conceição. Foi com alegria que fizemos ali o trabalho. E graças a Deus concluímos. E certamente virão outros trabalhos, né? Nas 2 semanas anteriores, os senhores estavam num outro lugar fazendo um outro tipo de trabalho também, devido às chuvaradas. Tudo serão consequências da chuvarada, dos vendavais. Glória a Deus. Foi trocado aquele telhado, né? Retirado todo um telhado e colocado todo um telhado. E os irmãos atendem, né? Quando é convocado, sempre tem os guerreiros, sempre tem aqueles que estão prontos a se colocar à disposição, né, presbítero? E o departamento de cavaleiro é para isso, irmão. A gente está ali para ajudar as viúvas, os órfãos, né? Ajudar as irmãs. Tem irmãs, às vezes, que mora só, não tem condições dela fazer. Então, a gente está ali para isso. Atender os irmãos, atender a igreja, atender os trabalhos. Isso é tremendo, irmão. A gente vê quando a gente está ali fazendo alguns trabalhos, a gente vê algumas pessoas que não são crentes, participam também do trabalho com a gente. A Sim. gente vê uma alegria, irmão. Como o Espírito de Deus toma conta daquele lugar, acaba tocando também na própria pessoa que está ali, Com que certeza. não é crente, irmão. Então isso é gratificante a Deus, irmão, porque os trabalhos que a gente tem feito, almas também, a gente consegue chegar até elas, né, Celso? Sim, no caso desse último trabalho que nós fizemos, domingo passado, por exemplo, nós estávamos ali executando esse trabalho.
E ali tinha o filho da irmã Conceição, que ele não é crente, mas ele esteve todo aquele tempo conosco ali. Desde o primeiro dia, ele esteve ali trabalhando conosco. E o que ocorre? Ele ouviu muita coisa sobre a palavra de Deus o tempo todo. Ele não ouviu nenhuma chocarrice, ele não ouviu nenhuma piada. Ele viu um comportamento completamente diferente, certamente, do que ele é acostumado. Então, porque o mundo, as pessoas sabem como é que é o mundo. E ali, ele pôde ver, não fizemos força para representar, nós não estávamos representando. Nós éramos nós mesmos. E ali eu tenho certeza que ele deve ter visto um diferencial. Aqueles vizinhos ali que nos ouviram o tempo todo falando, eles não ouviram nem um palavrão, nem uma piada, nada disso. Pelo contrário, em dados momentos, existia um glória a Deus, um aleluia, um graças a Deus. O tratamento de pastor, presbítero, diácono, enfim, era esse o tratamento. Eles viram algo diferente. Ali eles estavam vendo a luz do mundo, o sal da terra. Então tem que haver um diferencial. Eles com certeza viram algo naquelas horas ali, porque nós falávamos alto. Eles devem ter ouvido, mas que pessoal maluco, só falam coisas diferentes. E realmente o nosso linguajar é um linguajar diferente. O mundo não fica chamando os outros de pastor, de presbítero, de diácono, não ficam dizendo um glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, enfim. Cada vitória ali nossa era um glória a Deus e não era forçado, vinha de dentro do nosso ser, porque estava bem difícil ali, era um terreno acidentado, estava úmido, com algumas dificuldades, mas ali fizemos o trabalho, graças a Deus. Né? E comentando, Celso, que a palavra da cruz é loucura para o mundo, né? Eles não entendem, né? Mas como pode? Os caras não estão bebendo, não estão fazendo churrasco. E como é que pode esta alegria? Eles têm uma alegria ali no meio deles, fazendo força daquele jeito. E uma alegria, rindo, sorrindo. Mas tudo isso é Deus, irmão. Tudo isso é o Senhor, é o Espírito de Deus que está nas nossas vidas. E quando o Espírito de Deus está nas nossas vidas, não tem como não ter alegria. Porque Ele nos traz essa alegria, né, irmão? O Espírito Exato. de Deus. Eu tive notando, irmão, no domingo, quando cheguei, pela manhã, ali na verdade, o eletricista estava trocando uma caixa de luz na nossa congregação onde cuido. E nessa congregação ele cuidou ali, e daí veio uma senhora correndo dizer para mim, pastor Antônio, eu disse, sim, estou aqui, minha irmã. Ontem nós estávamos atrás do senhor, correndo atrás do senhor. Eu disse, mas por quê, minha irmã? Não, é porque uma jovem aqui na frente, ela caiu endemoniada e ficou possessa. E chamaram um pastor, chamaram uma pastora, e oraram e não conseguiram repreender o demônio que estava nessa jovem. E ela comentando isso para mim, irmão, e isso me deixa preocupado, porque às vezes a palavra de Deus manda que a gente viva em oração, viva na presença de Deus, porque haverá dias difíceis, irmão, que nós vamos ter que usar aquilo que Deus nos alcançou. E irmão Celso, e aí quando ela estava comentando, eu logo pensei, né, na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala em Mateus 17, 21, né, onde o próprio Jesus diz, essa casta de demônios só vai sair com jejum e oração. E às vezes a gente precisa se esforçar, irmão. Tem que viver orando, tem que jejuar, entregar a vida ao Senhor, irmão. Porque nós passaremos por isso, irmão Celso. E isso a gente pode passar, né, irmão Celso? Aleluia. A gente como cavaleiro, irmão, o cavaleiro não é só para trabalhar na obra. O cavaleiro é para ter uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, servindo ao Senhor, ajudando os nossos pastores, porque os nossos pastores são os nossos professores, né, irmãos? Eles passam para nós e a gente tem que aprender, irmão. Porque o mundo é do maligno, irmão. Tem dias que nós vamos passar por situações e nós temos que estar cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus,
viver em oração e em jejum para vencer o mal, né, irmão Celso? É verdade. Nesse momento nós vamos estar ouvindo um louvor e logo nós viemos ler uma palavra e discorrer um pouquinho sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é você ora a Deus pedindo sua vitória. Nunca desista, bate e insista, não vai demorar. Deus está vendo o seu lamento na madrugada. Quando você chora, Deus faz a glória, manda um anjo que vem trazendo neste momento sua vitória. Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre o coração de Deus, vem a vitória. Não existe mal que possa impedir, pois o inimigo que te ataca já foi derrotado, e o crente renovado já tem a seu lado anjos poderosos para te guardar. Não precisa chorar, o que pediu Jesus pode te dar. A sua lágrima chegou ao fim. Não precisa sofrer, Jesus chegou e você pode crer que hoje vai levar a sua vitória. Olha só o nome do Senhor. Quando você chora, Deus abre a glória, manda um anjo que vem trazendo neste momento sua vitória. Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre o coração de Deus, vem a vitória. Não existe mal que possa impedir, pois o inimigo que te ataca já foi derrotado, e o crente renovado já tem a seu lado anjos poderosos para te guardar. Não precisa chorar, o que pediu Jesus pode te dar. A sua lágrima chegou ao fim. Não precisa sofrer, Jesus chegou e você pode crer que hoje vai levar a sua vitória. Que hoje vai levar a sua vitória.
hoje vai levar sua vitória. Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre o coração de Deus, vem a vitória. Aleluias. É quando o crente chora, pede e ora. E é assim que o crente vai. O crente é incrível, né? Está sempre pedindo, orando e chorando. Por quê? Porque nós estamos realmente num mundo que jaz no maligno, é muita luta. E graças a Deus que nós temos um Pai, né? Temos para quem pedir, a quem recorrer. Aleluias. Nesse momento nós estaremos lendo uma palavra, estaremos meditando. Aleluias. E é uma palavra muito profunda, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 24. Aleluias. Eu acho algo muito interessante, muito profundo, essa passagem. E nos diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluias, glória a Deus. Eu vejo aqui nessa passagem, Jesus, ele lá no capítulo 10, nós vemos Jesus, no capítulo 10 também, são diversos versículos, mas convém que nós leiamos também para tomarmos como base. Jesus nos diz assim no capítulo 10, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Libeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho de gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos. E assim Deus vai discorrendo. Ele fala lá no versículo 17: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E vai indo. São tantas passagens, no 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. E no 30 nos diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça todos estão contados, não temais, pois mais valeis vós. Tantas coisas, Deus vai dizendo as dificuldades que eles enfrentariam e a importância de tudo isso. Lá no 34, mas no 33 nos diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. E assim vai. Aleluias. Jesus começa a fazer discípulos. E em dado momento começa a deixar claro para eles o que isso representava. E que era necessário que para seguir ele, nós teríamos que negar a nós mesmos. E tomar a nossa cruz e segui-lo. E é sobre isso que nós queremos falar.
tomar a cruz e seguir. Cruz, eu vejo que podemos dizer, representa um tipo de instrumento de dor, de sofrimento. Cruz representa tipo um instrumento de dor, sofrimento, de angústia, de solidão. Quem ia para a cruz passava por tudo isso. Aleluia. E nos dias de hoje, essa palavra foi dita ali para os discípulos, mas isso aqui perdura para todo sempre. E hoje ela nos diz respeito a esta palavra. Nós temos que tomar nos dias de hoje a nossa cruz e seguir a Ele, renunciar ao nosso eu. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Renúncia. É isso que a igreja hoje precisa, renunciar ao seu eu. E é tão difícil, tem sido tão difícil. Glória a Deus. Quando Jesus fala aqui, irmãos, para a gente, é algo tremendo. Essa palavra, ela fala profundamente no coração da gente. E a gente se lembra quando a gente teve o chamado de Jesus nas nossas vidas. Isso é um chamado. Então disse Jesus a seus discípulos, se quiser vir após mim, né? Isso aí já é um chamado, né? Está nos chamando, né? Chamando a gente para fazer a obra, chamando a gente para um trabalho. É um chamado especial, um convite especial. Jesus está nos dando, irmão. Deu para você. Mas sim, é claro que é preciso uma renúncia. É preciso não querer, recusar, rejeitar, né? Tem que haver uma renúncia. A gente tem que renunciar muitas coisas para estar junto com Jesus. Tem um pré-requisito, né? Exatamente. E muita gente às vezes não quer isso. Não quer entrar. Não quer entrar. Eles querem a salvação. Exato. Desejam a salvação, mas quando chega a parte de ter que renunciar, tomar a cruz, que essa cruz é sinônimo de sofrimento, de morte, de solidão, exatamente, de dor, de angústia. Imagina Jesus. Quer passar por isso, né, ninguém quer. Aí quando chega neste ponto, nós queremos, o ser humano quer a salvação. Eu creio que todos nós desejamos, se nós falarmos para alguém, as pessoas vão dizer que querem, é lógico, mas sem ter que passar pela cruz. É verdade. E a gente vê assim, o que acontece, irmão, a gente vê em muitos lugares acontecer isso. Muitos lugares, muitos passam por crente, mas não mudam, não querem uma transformação. Estão sem a cruz. Não querem carregar uma cruz. Às vezes eles querem carregar um pedacinho da cruz e colocar o resto no ombro do outro. Mas Jesus diz que a gente tem que pegar a cruz e seguir a Cristo. Então, este é o certo, né, irmão Celso? Carregar até o fim, ir até o fim, porque muitas coisas vêm nos impedir para a gente não carregar, para a gente tirar a cruz do ombro e desistir. Mas não podemos desistir de jeito nenhum, irmão. Temos que carregar essa cruz até o fim. E, irmão, presbítero Antônio, certamente quando a multidão vê alguém carregando uma cruz, eles vão querer jogar um pouco mais de pedra. Com certeza. Vão querer pesar um pouco mais. E está carregando a cruz e vão querer que crucifique. Não só carregue, que tem que ser crucificado. Exato. Isso foi o que fizeram com o Senhor Jesus, né? E conosco não é diferente. O mundo quer nos destruir, só que eles acham que isso é o nosso fim, que vão nos destruir completamente. Essa é a visão errônea, tanto do mundo como daqueles que querem a salvação sem a cruz. Porque a cruz é sinal de salvação. É salvação. Sem a cruz não há salvação. Se nós quisermos cortar ou largarmos a cruz, não abrir mão, não renunciar ao nosso eu, nós não vamos ser salvos. Está bem claro. É isso aqui que nós temos que tomar conhecimento e assentar nos nossos corações, que sem a cruz, sem a renúncia, não há salvação. Não tem outro meio. A cruz, este convite aqui, ele tem esse pré-requisito e é por eles que nós vamos ser salvos. É renunciando o nosso eu. O que é a renúncia do nosso eu? É aceitar aquilo que Deus tem preparado, tem colocado, os ditames do Senhor,
A mudança é aceitar isso, é entrar, é largar, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, dos prazeres do mundo, que o mundo tem oferecido. Quando nós abrimos mão da nossa vontade, não é mais a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela é humana, ela é carnal. E ela quer o quê? Ainda que muitas vezes, quando nós falamos em salvação para alguém, às vezes a gente fala em salvação e as pessoas dizem assim, mas eu não preciso, eu sou salvo já. A visão deles, eu sou salvo, eu não preciso nada disso, eu não mato, eu não roubo. Eles não entenderam o propósito, o plano, eles não conseguem entender. E muitas vezes não querem entender. E tu explica e eles não querem entender. Por quê? Porque eles não querem passar pela cruz, eles não querem renunciar. Mas não precisa eu fazer isso. Logo eles vêm com um argumento de dizendo que não precisam. Agora, quando o homem começa a dar ouvidos e começa a procurar entender, ainda que muitas vezes não entenda, mas já tem um desejo, aí Deus se encarrega de... Aí o Espírito Santo convence. E não vai pensar que é fácil, não é fácil. E eu vejo que é somente uma ação do Espírito Santo para nos convencer, porque qual de nós gostaria de abrir mão do seu eu, da sua vontade? Por exemplo, nesta manhã estamos aqui, um exemplo, abrimos mão da nossa vontade. Eu tenho certeza que a vontade do presbítero era ficar em casa debaixo das cobertas, porque nós levantamos muito cedo. Eu acordei, era 5 e pouco, 5:10, mais ou menos, 5:15. E a minha vontade era ficar debaixo das cobertas. Mas eu abri mão da minha vontade. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. E nós viemos de uma carga de horários, e o nosso corpo, ele muitas vezes fica fadigado, fica cansado. E aí a nossa vontade, a nossa razão diz, é hora de descansar. Mas nós sabemos que não podemos parar. Nós não podemos parar, ouvir a nossa carne, fazer a nossa vontade. Nós temos que renunciar ao nosso eu, crucificando, indo para o sacrifício. E o que é o sacrifício? É ir contra a nossa vontade humana. Aleluias. E é uma batalha, né, Marcelo? É uma batalha. Tem que querer, irmão. Tem que querer Jesus, tem que querer viver com Jesus. É uma vida nova com Cristo, uma vida diferente. Você vai ter que deixar o seu futebol, deixar o seu vinho, deixar, né, muitas coisas na sua vida e pegar a sua cruz e seguir Jesus. Mas isso, irmão, é coisa muito interessante, servir a Jesus. Porque tem algum tempo, quando você começa a servir a Cristo, você vai vendo o que Ele faz na tua vida. Você vai vendo o que Ele vai fazendo na tua volta, a transformação. Além de alcançar você, alcança a tua família, alcança a tua casa, alcança teus vizinhos. Então, Ele age desta forma, irmão. De repente você pode pensar, mas é difícil para mim. Não é difícil. O início até que você tem que batalhar, mas depois, quando tu aprender a andar com Cristo, não vai querer largar Cristo. Porque hoje, irmão, quem carrega a cruz nas costas e não nega, irmão, ele tem a proteção de Deus, Deus cuida dele, cuida da família, a saúde da gente, irmão. As mãos de Deus estão sobre as nossas vidas. Por quê, irmão? Porque nós, no nosso coração, aceitamos a Cristo e temos o desejo de ficar embaixo das mãos de Cristo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Um dia eu estava numa lotérica, irmão, não que eu estava cuidando de alguém, mas eu estava assim na lotérica para pagar minhas contas, e na frente havia um irmão, e o irmão estava fazendo jogos de bicho, de loteria. Aí ele olhou, ele ficou com vergonha de mim, né? Ele disse assim, irmão, estou fazendo uma fezinha. Está errado, irmão. Isso não é negar, isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz, irmão, é amar Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a nossa riqueza. A nossa riqueza nós já temos, o nosso ouro nós já temos. A nossa salvação nós já temos, né, irmão Celso? Presbítero, agora quando o senhor falasse nisso aí, me veio à mente, certamente ele pensou assim, se eu ganhar um dinheirinho, se eu apostar e ganhar um dinheirinho, que bênção.
Mas é que nós não... Aí que está a renúncia. Nós não podemos confiar nisso. Nós temos que confiar no Senhor. Ele vai prover. É Ele que vai prover. Aleluia, Deus. Agora, se nós, de repente, já negarmos e tentarmos paralelo, receber alguma coisa pelos nossos esforços, a salvação, ela é uma coisa que não depende mais em nada do esforço humano, da visão humana. Imagina se fosse, aí nós poderíamos apostar e fazer tantas coisas, porque daí era recursos nossos, era nós que estaríamos tentando recursos para nos mantermos, para tanta coisa. Então, por isso que nós temos que depender de Deus. A salvação, ela só veio através de Jesus. Não há outro meio. Não havia outro meio. Foi necessário que Deus enviasse seu Filho como um cordeiro puro. Aleluias. Glória a Deus. Para nos salvar. E levou sobre ele as nossas enfermidades. Nós podemos observar, irmão, que quando a gente tem um plano de Deus, né, de irmos até o Pai, nós vamos ir até Deus, né, irmão Celso? Mas muitos vão tentar nos impedir. O próprio Pedro tentou impedir o Senhor, né? O Pedro diz assim: capaz, Senhor, o Senhor vai morrer. Até eu trouxe algo notado. E nós vemos Pedro procurando desmotivar Jesus da sua missão. Todos nós temos uma missão. Exato. E eu vejo... tentam, às vezes, impedir. E eu vejo aí o lado humano impedindo de nós tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos. Porque aí vem a grande loucura. Não. Nós tentamos, quando nós olhamos pela ótica humana, nós não achamos que é muita loucura. E é necessário tomar a cruz e seguir. É necessário essa purificação, é necessário nós nos neutralizarmos. A nossa vontade, ela tem que cair por terra. Nós temos que nos humilhar completamente, nos reduzirmos a nada. Negar a nossa vontade, o nosso querer humano, ele não pode mais prevalecer. De hipótese alguma, ele pode prevalecer. Tem que cair por terra todo o nosso querer, a não ser que esteja de acordo com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Agora, se é o nosso querer, nós temos que examinar e dizer, não, isso não pode. E, por exemplo, o nosso querer é permanecer descansando em casa, enfim, é não irmos para a batalha, para a igreja, para as orações, para a busca, para a renúncia, para o jejum, para a oração. Aleluias. A vontade do homem é sombra e água fresca, né? É uma vida nova, né, irmão? Uma vida nova com Cristo. O mundo já não existe mais para nós. Nós morremos para o mundo e hoje vivemos para Cristo. Servir a Cristo, somente isto, irmão. Agora eu queria fazer uma pergunta. Será que é bom viver com Cristo? Claro que é bom, irmão. O que nós temos nas nossas vidas? Em nossas mãos há a autoridade de Deus. Né, como eu estava comentando com o irmão Celso, né, a respeito de uma moça lá que ficou possessa uma semana, foi 2 pessoas, não conseguiram repreender o espírito que estava atormentando a moça. E Jesus nos ensina, irmão, a crer e a confiar nele. E agora, daí, por exemplo, a irmã foi atrás de mim, eu não estava lá. Mas se eu também não estiver preparado, ia ser a mesma coisa. Né? Se eu não estiver preparado, não estiver com a minha vida na presença de Deus, eu ia orar pela irmã, não ia resolver nada. O demônio ia continuar na vida dela. Mas quando a gente tem Jesus, irmão, quando a gente vê esta palavra, renuncia, segue a Jesus, temos com a cruz no nosso ombro, carregando até o fim, pode ter certeza que quando tu levantar a tua mão, tu orar por uma pessoa, né, possessa ou doente, eu tenho certeza que o Senhor, que é o dono da obra, Ele vai responder. Ele vai responder. Porque temos vivendo uma vida de obediência. Uma vida na presença de Deus. Nós amamos ao Senhor. Amamos em servir, amamos em estar com Cristo.
Isso é bom, irmão. Meu Deus do céu, moças. E tem que haver isso. Ali no livro de Marcos também, que a mesma, praticamente a mesma palavra. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. E cada um deve levar a sua cruz. E Jesus disse assim, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que coisa tremenda, né? É tudo que nós estamos falando. Aquele que quiser, imagina Jesus e chamou aquela multidão veio para a presença dele. Que ensinamento! E ali os seus discípulos também. E aí ele começa a dizer, que coisa, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Entre tantas coisas que Jesus falava, que falou certamente, naquele momento, ali ele começa a falar algo que certamente deve ter doído no coração de muitos. Imagina quantos ali, o que ficaram pensando, quantos ficaram divididos ali, quantos ficaram achando certamente que era pesado demais o que ele estava falando. Glória a Deus. Existe assim uma pergunta assim, como fazer isso? De repente você está escutando a palavra de Deus, está ouvindo hoje pela manhã, e como fazer isso, irmão? Como eu posso me render para Jesus? Eu quero dizer uma coisa, deixar uma coisa aqui, né? Precisa permitir que Jesus ocupe primeiro lugar em todas as esferas da minha vida. No meu trabalho, nos meus relacionamentos, nos meus momentos de lazer, em tudo que fazer. Devo fazer isto guiando a minha vida, a minha decisão através da palavra de Deus. Jesus viveu a sua palavra. Vive na palavra de Deus, irmão. Tente mudar, se esforce, se achega perto de Jesus. Às vezes nós estamos sofrendo e não queremos nos achegar a Jesus. Eu vejo isso eu tenho uma filha, hoje está com 28 anos. E essa minha filha, quando sair nas madrugadas para os bailes, irmão, eu fico orando a Deus, pedindo para o Senhor, traga ela para casa, não deixe que nada aconteça. Mas a gente fala, irmão, mas ela rejeita. Não, eu sou muito nova, eu quero aproveitar. Irmão, isso que a gente tem que pensar. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, de repente, não estamos mais. Hoje você pode ter a sua última oportunidade nos escutando, você pode mudar agora mesmo, ligando para um irmão, ligando para um pastor e dizer, irmão, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar a amar Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus, entregar os meus negócios, a minha vida particular, o meu trabalho, eu quero entregar tudo para Jesus. Você tem que ter uma nova vida, irmão, se você quer uma resposta de Deus. Não consegue abrir mão dos prazeres do mundo. Não consegue. Os prazeres do mundo têm falado mais alto. E quando eles falam mais alto, que nós ouvimos mais a voz do mundo, da carne, aí é terrível. E nós temos que parar, pensar o que vale a pena realmente, deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração, entre nos nossos ouvidos e fazer isso. O senhor fez essa colocação fazendo uma pergunta, o que fazer? Renunciando-se a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. Exatamente. Mas e como isso? É ouvindo a palavra e fazendo um balanço. Faz um balanço se isso vale a pena, pensa. Coloca a tua razão nesse momento em ação, te questiona, coloca na balança, abra bem os ouvidos e os olhos espirituais e coloque na balança para ver se vale a pena. Há uma eternidade nos esperando e depende das decisões que nós tomamos hoje. Nós líamos ali que tinha uma multidão que dizia o contrário. Pedro mesmo dizia, Jesus, não, jamais. Quantas vezes nós somos
nós somos desafiados a tomar decisões e seguir. Eu fui desafiado muitas vezes e me doeu tremendamente. Era o mundo, eu ou o mundo. Aleluia. Jesus ou o mundo. O mundo faz essa proposta. É eu, Jesus ou é eu? E nós temos que optar, nós temos que ter... Vai doer, é doído. Quando nós temos que largar coisas que estavam tão arraigadas a nós, coisas do mundo. Por exemplo, pessoas que usavam drogas, prostituição, riquezas, prazeres mundanos, carnais, viagens, tantas coisas. E nós temos que abrir mão de todas essas coisas. Temos que abrir mão dos prazeres da carne e seguir ao Senhor. E tem um preço. Aqueles que estavam presos nessas coisas, que gostavam, que sentiam prazer nessas coisas, eles vão ter que renunciar a esses prazeres para seguir o Senhor. E nós não podemos ouvir essa voz. Não, tu vai deixar isso. Não, Jesus, Pedro dizendo, Jesus capaz, não. Jesus tenha misericórdia de ti, tenha pena de ti. Mas como? O mundo muitas vezes diz assim, mas tu vai largar disso, vai largar daquilo, vai largar daquele outro. Não mais, não mais, nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Isso é renúncia. E a dia após dia nós temos que renunciar. E temos que orar, temos que estar firmado. Por que nós temos que estar sempre orando, sempre envolvidos com as coisas de Deus, para nós não cairmos, não voltarmos. Porque a nossa carne, a nossa vontade humana, ela é terrível. Nós estamos no mundo, nós estamos com nossos pés na terra, nós estamos cercados por coisas que procuram aprisionar a nossa carne, aonde a nossa carne conhece muito bem. A nossa carne nasceu e se criou aqui, se desenvolveu nesse sistema. Então, é com renúncia. Nós temos que começar a olhar para o alto. Nós somos peregrinos, quando a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, e somos realmente em terras estranhas. Aleluia. E nós lembramos, né, irmão, o próprio Jesus, irmão Celso. O próprio Jesus foi até o fim. Morte de cruz, né? Morte de cruz foi uma morte terrível, irmão. Uma morte, quando o próprio Jesus sentiu que estava chegando o momento de se entregar a sua oração no monte, irmão. O suor dele era gotas de sangue, irmão. E de imaginar o que Jesus estava passando naquele momento, porque a morte de cruz estava chegando e ele teria que passar por tudo aquilo. Uma morte sofredora, uma morte de dor. Mas Jesus foi obediente ao Pai, irmão, até o fim. Imagina, irmão, quantas coisas têm tentado destruir o Evangelho. Quantas coisas têm tentado acabar com o Evangelho. O Evangelho nunca é destruído. Por quê, irmão? Porque isso ficou uma marca. Alguém morreu pela gente. Alguém dá a vida por nós. Alguém ser pendurado no madeiro por nós. E Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Eu estou feliz, estou alegre nesta manhã. Porque Jesus fez isso por mim, morreu por mim. E não desistiu, foi até o fim. E ele deixa um exemplo para nós, irmão, de ir até o fim e não desistir. Vença, irmão. Você talvez parou, talvez está na sua casa aí passando por grandes problemas e quer voltar e não consegue, mas toma hoje uma atitude. Tenha força, levanta a tua mão, dobra o teu joelho aí na tua casa, derrama as tuas lágrimas nos pés do Senhor. Pede para Ele te renovar, pede para Ele te ajudar, te levantar dessa cena, meu irmão. Você, minha irmã, volte para Jesus. Ninguém vai fazer o que Jesus fez, irmão, por nós. Jesus, ele fez, se entregou e foi até o fim, irmão. Imagina, irmão, o sofrimento. Ninguém hoje, se alguém falar para ti, será que se alguém vai chegar e dizer assim, eu corto o meu dedo? Ninguém vai fazer isso por mim nem por você. Mas Jesus fez. Entregou a vida, foi pendurado numa cruz de madeira. Ficou ali, não ficou. Ao terceiro dia, claro que ele ressuscitou. Esta é a nossa alegria. Ele não está morto, mas está vivo. Então tenha força. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia.
Presbítero, olhando para essa palavra, negar-se a si mesmo, imagina só, Jesus, se ele não tivesse passado por isso, Jesus podia muito bem olhar, ele podia, de repente, morar numa mansão, ele tinha esse poder. Amém. Ele podia ter o veículo de transporte mais eficaz, mais belo, mais potente da época. Ele poderia ter súditos, ele poderia, enfim, meu Deus do céu, se colocar como um rei ali, como alguém poderoso, materialmente. Mas ele abriu mão de tudo isso, vivendo uma vida. Eu creio que Jesus andava sempre com os pés empoeirados. Jesus, ele suando, porque naquela região era uma região quente, muitas vezes desértica. Imagina só, quantas vezes certamente não teve lugar para tomar um banho. Se nós começarmos a olhar de uma forma mais detida, nós vamos ver que ele era um homem de dor, realmente, um homem sofrido. E ele negou-se a si mesmo, realmente, ele pegou e viveu essa vida numa simplicidade. E por que nós não podemos viver na simplicidade? Por que nós queremos tantas coisas que são desnecessárias? Colocamos o nosso eu acima de tudo e criamos tantas coisas. E quando nós vamos criando esse monte de coisa, nós não estamos abrindo mão do nosso eu. Nós colocamos o nosso eu, muitas vezes o nosso eu se agiganta de uma forma tão grande que chegamos a achar que somos humildes. A nossa arrogância, muitas vezes, a nossa prepotência é tão grande que nós chegamos até a achar que somos humildes. De tão prepotente, de tão arrogante que somos, chegamos a nos denominar como manso e humilde. Não conseguimos ver o que somos, o que falta de humildade em nós. Agora, quando nós negamos realmente o nosso eu, a nossa carne, e começamos a olhar para o que verdadeiramente é necessário, não vai ter tempo para tantas coisas, tantas picuinhas, tantas coisinhas que só nos afastam de Deus. E o dia é hoje. Eu costumo sempre, quando eu medito nessas palavras assim, o dia é hoje de nós tomarmos uma posição, de nós nos colocarmos da forma que deve ser na presença de Deus, renunciando, nos posicionando. Imagina, Jesus foi esbofeteado, foi xingado, foi tanta coisa, renunciou o seu eu, não se levantou em momento algum. Nós, muitas vezes, não queremos ouvir um não. Um não já para nós meu Deus do céu, o mundo caiu abaixo, vem abaixo o mundo. Um não para nós, o que é isso? Falta de humildade. Não nos humilhamos, e tomar a cruz significa nós nos humilharmos. Aleluia, Deus. O Salmo 62, 12. Um versículo complementando esta palavra, né? E diz assim o título: exortação, os que confiam somente em Deus. Nós estamos falando lá na cruz para seguir Jesus tem que ter fé, tem que ter confiança. Então eu quero ler esse versículo com os irmãos, Salmo 62, 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Só apenas esse versículo. A confiança em Deus, irmão. Né? A gente vai vencer tudo isso, irmão, confiando em Deus. A gente fica na presença de Deus, segue a Jesus confiando nele, tendo a certeza que ele está com a gente e que ele é a nossa força. Talvez você está aí assim, irmão, mas eu não tenho força, irmão. Mas quem é a tua força é Jesus. A tua força está no Senhor. Então busque a Ele, peça força para Ele e volte a servir a Deus.
Às vezes muitas pessoas, irmão, que foram instrumentos de Deus, homens usados por Deus, a maioria, muitos homens estão parados. Hoje a gente vê eles na rua aqui, no álcool, na bebida. Alguns falam para a gente: irmão, eu fui crente. Isso pode acontecer comigo, contigo, irmão. Soltaram a cruz. Soltar a cruz. Deixar de estar junto com Deus. Amém? Nós temos que ter prazer de ficar com Jesus. Prazer em servir. E ficar com a cruz no ombro e ir até o fim, como Jesus foi. Jesus não deixou a cruz. Se ele deixasse a cruz, nós não estaríamos aqui mais. Mas ele venceu. Ele foi até o fim, até a presença, fazendo a vontade do Pai. E que nós possamos fazer a vontade do nosso Pai, irmão, para a gente ter vitórias de Deus. Tem um preço, tem um custo, sofrimento, é renúncia. Sabemos que tem um preço, mas o preço mais alto quem pagou já foi Jesus. Glória a Deus. Claro que cabe a nós agora continuar o resto das aflições de Cristo. E nós não podemos desistir. E esse preço é negar a nossa vontade, né? Negar a vontade, que coisa tremenda, né? É uma coisa que muitas vezes nós não entendemos. É difícil entender, mas é necessário. Aleluia. Presbítero, eu vou estar lendo aqui mais algumas participações. E deixa eu ver quem está conosco. Aleluias, glória a Deus. Deixa-me ver aqui. O nosso pastor Antônio Cristiano Brizola, Deus abençoe muitíssimo o Departamento de Cavalheiros. Avante, guerreiros, em nome de Jesus. A irmã Lília aqui continua nos pedindo algumas coisas, colocando aqui para as necessidades. Marinês Scheffer, paz, oração, união. Peço oração por mim e por minha família, saúde, libertação e salvação. O Júlio César, aleluias. Paz do Senhor Jesus, cavalheiros. Cavalheiro Celso e irmão Antônio. Deus abençoe grandemente na frente deste programa. Francine Ribeiro, paz do Senhor, Deus abençoe sempre a vida dos irmãos. Neuza Moura, aleluias. O Júlio César, Júlio Osório. Verdade, meus irmãos, a cruz é o tema central do Evangelho de Cristo. Ele morreu na cruz, simbolizando para nós a morte do velho homem, a crucificação da velha natureza. A Grace aqui, aleluias. Joel Oliveira, paz, oração e união. Área Pinheiro. Nosso irmão Júlio César, que Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Esse mundo é só ilusão. Missionário Jonathan Fausto, irmão Jonathan do Rio de Janeiro, está uma bênção. André Severo, paz, oração e união. Realmente esse mundo ele só traz sofrimentos. Maria Antunes, paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Da área orfanotrófio. E realmente esse mundo é um mundo de ilusão, como disse o irmão Júlio César. É só ilusão. E nós temos que meditar realmente para ver se vale a pena aquilo que eu falei, colocar na balança e de sobriamente nós analisarmos se vale a pena. E não podemos ficar pensando, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo. Sim, vai perder. Tem que abrir mão. Nós temos que tomar uma decisão. O momento em que nós vivemos é momento de decisão. Momento de decisão. Decisões, o que vem a ser? É algo que tem que decidir ali se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Não pode ficar em dúvida. A dúvida é a pior coisa que tem. Ou tentando viver por viver. Segundo o curso deste mundo. Nasci, não sei para onde que vou vivendo. Não, tem que ter um sentido, e existe um sentido. Jesus um dia nos chamou, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então, quantos estão cansados, estão oprimidos e não conseguem ouvir e receber esse convite da parte do Senhor? Muitas vezes as pessoas estão no meio dos problemas, mas elas não se sentem cansadas nem oprimidas. Elas estão cansadas, estão oprimidas, mas não reconhecem que estão no lamaçal. Muitas vezes estão enfiadas no lamaçal do pecado, do horror, e é estendido a mão, alguém estende a mão, alguém vem e oferece uma palavra e a pessoa acha que está bem. Se acham bem mesmo no meio do lamaçal, mesmo no meio da podridão, e não conseguem aceitar. Aleluia. Não conseguem fazer um balanço daquilo que Deus quer fazer. Mas que nesta manhã Deus esteja agindo na vida dos irmãos que ouvem essa programação, que eles possam, que o Espírito Santo de Deus possa agir nesta manhã de uma forma sobrenatural, que não sejam apenas palavras, mas que o Espírito Santo de Deus venha agir de uma forma sobrenatural nesta manhã, que adentre nos corações, até mesmo de nós que professamos a fé, que procuramos andar numa vida com o Senhor, mas que nesta manhã venha a ser avivado isso e que nós venhamos realmente reconhecer que vale a pena nós carregarmos esta cruz, que vale a pena nós renunciarmos à nossa vontade, que tem valido a pena e que valerá a pena, que um dia isso nos conduzirá, nos fará chegar a lugares, aquele lugar que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas para isso, essa palavra que nós temos falado hoje, que parece que está tão sem sentido, irmãos, vale a pena nós seguirmos e nós temos que atentar para isso. Temos que cavar, procurar entender, mexer, não podemos nos acomodar, porque é isso que vai nos levar à salvação. A salvação já foi providenciada, ela já foi providenciada, já foi feita. Mas nós temos que fazer essa parte, negar o nosso eu, porque não adiantaria de nada o sacrifício do Senhor, não adiantaria de nada nós ter ouvido tantos anos a palavra de Deus, ter caminhado, termos feito, se num momento ou outro nós não queremos abrir mão de alguma coisa, da resistência, essa resistência que muitas vezes existe nos nossos corações. Essa resistência que às vezes está lá no fundo, mas é aquela pedrinha nessa engrenagem que está dificultando de deslanchar. Aí tem uma resistência ali, tem algo ali impedindo que nós não queremos abrir mão. Algo às vezes impede dessa engrenagem funcionar como deveria. E que nós venhamos examinar nessa manhã o que está impedindo. O que tem impedido? Muitas vezes parece que fizemos quase tudo. Aleluias, como quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico. Ali, ele não quis abrir mão. Se nós olharmos por outro ângulo, ele não quis abrir mão, ele não quis tomar a cruz, ele não quis renunciar os prazeres, as riquezas do mundo. Aquele que quiser vir após mim, se nós lermos a palavra que fala do jovem rico, nós vamos ver que ele não seguiu Jesus. Diz que ele se afastou, triste. E quantas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas em nossas vidas e ficamos detidos ali e vamos perder a salvação. Então vale a pena. Tudo isso é passageiro, essas coisas que estão trancando dessa engrenagem, desse deslanchar, são coisas passageiras. São coisas efêmeras, coisas que não têm sentido, mas que hoje parece que tem tanto sentido para nós. Estamos tão agarrados nessas coisas, coisas materiais, coisas passageiras, coisas que vão terminar. Aleluias. Glória a Deus. E lembramos, irmãos, a oportunidade que Deus dá para a gente, nós temos que aproveitar. Sempre fui uma pessoa de aproveitar as oportunidades que Cristo dá para a gente. Jesus dá tantas oportunidades. E eu conheci um rapaz agora, já um homem, né, que ele teve oportunidade de orar, oportunidade de buscar, de se fortalecer, de procurar ajuda, mas só vinha na cabeça desse rapaz de trabalhar, botou aquilo na cabeça de trabalhar e adquirir bens na terra, irmão Celso. E passou algum tempo agora, conheci esse rapaz lá no hospital, esse homem que fui visitar, aí ele chorando, dizendo para mim, meu irmão, eu sou da igreja, irmão, eu deixei de orar, deixei de buscar Deus.
Os cultos que eu ia, eu não orava mais. Eu ficava dentro da livraria, mexendo em papel e fazendo isso, fazendo aquilo, mas fugia da oração, fugia da preparação, fugia da oportunidade, e hoje venho parar aqui neste hospital. Esse homem está neste hospital, irmão, e ele chora lá dentro, que as oportunidades dadas por Cristo não dá para perder de jeito nenhum, irmão. Oportunidade dada por Jesus a gente tem que receber, a gente tem que fazer. E ele chora muito nesse hospital. O câncer está, o câncer tomando conta quase totalmente do corpo dele, mas ele chora e diz assim: Antônio, hoje eu estou aqui, se Deus me der a oportunidade de voltar, eu vou servir a Ele de coração. Não vou perder mais as oportunidades que eu perdi. Eu tinha tempo de orar, eu tinha tempo de jejuar, eu tinha tempo para ouvir a palavra e ser verdadeiramente um homem de Deus. E eu fiz pouca coisa disso e hoje estou aqui. Então não perca a oportunidade que Jesus te dá, irmão. Essa oportunidade de andar com Ele, essa oportunidade de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, de ser um filho de Deus, irmão. Aleluia, olhe bem a oportunidade que Ele nos dá de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. E o senhor contando isso aí, dentro dessa palavra aqui, ele começou a abrir mão, soltar a cruz, largar a cruz. Achou que estava pesado demais, certamente, ficar ouvindo a palavra, orando, e aí preferia ir para a livraria, como o senhor falou, né? Então começa devagarinho soltando, largando a cruz, abrindo mão das coisas de Deus e cuidando da sua vontade, ao passo que ele deveria fazer o contrário, tomar aquela cruz, abrir mão da sua vontade. Mas eu estou com vontade não estou com vontade de ouvir a palavra. Não existe isso. Temos que tomar a cruz. É uma das coisas que tem que ser, Celso, dada reverência à palavra de Deus, reverência, irmão, aos momentos de oração. Momento de oração, momento de palavra, é onde nós precisamos. Se nós não fazermos isto, nós acabamos abrindo uma porta para o inimigo nos atacar, irmão. E orar não é fácil. Não é. Oração não é fácil. A oração requer uma batalha. Orar é uma batalha. É uma batalha. Começa a doer o joelho, começa a doer o corpo, começa a doer as costas, dói aqui, dói ali, dói da dor de cabeça. Enfim, é uma batalha, porque ali nós vamos guerrear no mundo espiritual, quando não muitas vezes até no mundo físico, são barulhos externos, às vezes até no ambiente em que estamos orando há barulhos. Por isso que quando nós nos reunimos para orar, bom seria que todo mundo estivesse no mesmo espírito, que as pessoas fossem com reverência para aquele lugar, fossem ali para uma batalha, tivesse consciência que aquele ambiente, a igreja, ou onde quer que seja, que estão reunidos, ali é um lugar para oração, para nos aproximarmos de Deus, para extrairmos algo genuinamente da parte de Deus. É uma forma de nos aproximarmos. É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. É renúncia, é combate. Agora, se nós não tomarmos essa posição, aí é muito terrível. Nós adiamos amanhã, e esse amanhã nunca chega. Hoje eu estou muito cansado para ficar orando. Eu vou preferir ficar ali pelo lado de fora, conversando. Eu tenho algumas coisas para falar. E aí chega na próxima consagração, a mesma coisa. Eu preciso acertar tal coisa. E assim nós vamos a vida toda procurando acertar algumas coisas. Não tomamos uma posição, não tomamos a nossa cruz, não seguimos ao Senhor. Não seguimos. Ficamos seguindo outras coisas, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos amigos, os assuntos paralelos que não têm nada a ver, que estão nos distanciando da presença do Senhor. Batalha é nós, quando somos convocados, como somos convidados para orar, para um retiro, é nós irmos confiantes, obedientes, determinados a termos um encontro com Deus.
a renunciarmos à nossa vontade, a nos aproximarmos de Deus. E ali Ele fala conosco, Ele vai nos encher, porque Deus é Deus. Agora, quando nós não conseguimos entrar, não queremos entrar, temos pretexto para não entrar dentro, nessa linha, nesse mundo espiritual, aí é muito difícil. Muitas vezes somos convocados, somos induzidos a entrarmos por esse caminho, mas nós fugimos, vamos até uma altura e cortamos o caminho. Estamos indo com um propósito, aí chegando numa altura, desviamos, tomamos um caminho paralelo, não queremos ir até o fim. Que coisa tremenda. Muitas vezes. Ser que nem um garimpeiro, né, Celso? O garimpeiro, quando vai em busca de ouro, ele vai cavando, soa, sofre, se machuca, enquanto ele não acha se arrisca. O ouro, ele não desiste. A oração é assim, irmão. É garimpar. A oração, por exemplo, assim, o senhor está lá dentro da igreja, o senhor está orando, buscando a Deus. Aí, de repente, o Celso está orando, os irmãos estão orando. Eu não vou orar. Aí começa a caminhar, se disfarçar e não vai para a oração. Irmão, a oração, palavra, é uma das melhores coisas dentro da igreja. Oração e palavra, irmão, é a vida da igreja. Se não tiver oração e palavra, irmão, a igreja vai se tornar uma igreja fria. Com certeza. E a gente não quer viver. Sinceramente, irmão, eu aprendi assim, nós somos uma igreja pentecostal. A igreja não pode ser uma igreja fria. A igreja tem que ter oração, tem que ter palavra. Cada dia a gente vai aprendendo. Ontem, numa palavra que o pastor trouxe ali, o pastor trouxe uma palavra, não abrandou muito, né? Mas foi em poucas palavras, o pastor nos trouxe ali rápido e a gente aprendeu. E eu estava analisando, quando o pastor estava pregando, eu pensei assim, puxa vida, quando a gente fica em casa, a gente está perdendo, irmão. Sempre perde. A gente está perdendo. Sempre. Imagina o pastor ontem trouxe algo ali, se a gente continuar fazendo, a gente vai viver errando. Mas ontem a gente foi e aprendeu. Então não perca, irmão, um culto, escola bíblica, não perca uma consagração, não fique na sua casa. Isso aí, quem quer que a gente fique em casa, irmão, é o inimigo. Porque em casa você vai vir os problemas, vai vir situações. Se tu está dentro da casa, não aparece, mas se tu ficar dentro da tua casa, aparecem essas situações. E aí tem crente hoje que está até em depressão, tem crente que tem medo, tem crente que ouve, por exemplo, um barulho de tambor, ele fica atormentado, assustado. Não, irmão, o crente tem que estar alegre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa bandeira, irmão. Eu, sinceramente, Aleluia. Irmão, por mim, quer bater tambor, bata. Pode ter batuque em tudo que é lugar. Eu não dou bola, eu sirvo a Deus. Né? Eu deito tranquilo e o Senhor está ali nos cuidando. Amém, irmão? Então, fique tranquilo na presença de Deus, irmão. Faça a vontade de Deus, ore, medita na palavra de Deus. Eu sinceramente, irmão, eu tenho uma consideração e um respeito pelo nosso pastor, porque ele nos incentivou muito, irmão. Nos incentivou. Ele me incentivou muito quando eu cheguei, porque eu vim de um ministério que não lia a Bíblia. Só lia a Bíblia na hora que ia pregar, né, irmão? Então, isso não é o certo. O pastor sempre nos aconselhou a meditar, a ler. Eu vejo alegria. Meu pastor está lá trabalhando. Mas eu vejo alegria nele, irmão, em ensinar. Não é todos que têm um dom, irmão. A gente vê os professores que têm amor, carinho, prazer naquilo que faz. Então, eu oro também, eu quero orar pelo Senhor, para o pastor hoje. Aleluia. Pela vida dele, irmão, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? O senhor sabe que, o senhor falando que a gente vê uma alegria, principalmente nos dias do Sertader, e quando ele ministra, que nós estamos em menos número ali, e a gente vê realmente a alegria que ele fica no final, quando termina, e não só dele, de todos nós, há uma alegria. Reina algo da parte de Deus, verdadeiramente, sabe? Uma coisa assim que nos contagia, né? E porque a palavra de Deus, ela gera alguma coisa, e essa alguma coisa é espiritual, e é vida, nos levanta, realmente nos fortalece espiritualmente, e por isso que brota essa alegria, esse contentamento, essa satisfação, nos sentimos satisfeitos, nos sentimos gratos
É algo que vem do Espírito e reflete no nosso corpo físico. Aleluia. Às vezes chegamos cansados, sexta-feira, que é o dia do Cetadeb, chegamos cansados de uma semana de batalha, e aí vamos na noite para o Cetadeb. E ali saímos fortalecidos, e ainda vamos para mais algumas jornadas, e no outro dia tem mais de manhã cedo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e assim vamos. O que é isso? O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela nos produz vida, ela nos produz graça, nos encoraja, e é assim que nós vamos tirando forças dia após dia. Neste momento nós vamos estar ouvindo mais um louvor e nos encaminhamos já para o final dessa programação, quando são 8h39. E não tens por que temer, este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. Neste nome vais vencer, 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 vencer. Neste nome vais vencer, 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 vencer. Neste nome vais vencer, vencer. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Seja o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz, e não deixe sua cruz. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o seu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, e o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor,
cheio do Consolador, ser valente. Aleluias! Temos que ser valente, como o hino, a letra do hino nos diz. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Aleluia. Então nós não podemos rejeitar, negar, soltar essa cruz. Aleluias! O que Jesus ele nos está propondo, nos pedindo para fazer com esta palavra que nós lemos nessa manhã, procuramos meditar com os irmãos. A pergunta que eu faço, o que Jesus está querendo dizer? Que nós devemos nos tornar um discípulo, entendendo o custo também de seguir a Ele. Sabemos que vamos enfrentar, que vamos ter que renunciar, que vamos enfrentar lutas, dores. O que representa a cruz? A cruz representa, como eu disse no início, sofrimento, angústia, dor, solidão. Imagina Jesus naquele momento, ali na cruz, crucificado. Estava só Ele e Deus. Ali estavam os algozes. O mundo representa, hoje para nós, nos crucificando, nós estamos indo para a cruz. Aquele madeiro, isso representa a nossa renúncia, representa nós negar a nossa vontade, o nosso querer. Imagina só quantos gostariam das coisas do mundo. Se nós dissermos que não são boas, nós estaríamos mentindo. Imagina no verão um calor de 30 e poucos, 40 graus. Não é nossa vontade nós botar uma roupa leve e irmos para a beira de um rio, de um mar, botar uma cadeira e ali ficarmos numa sombra, num guarda-sol, sei lá. Isso é coisa... A gente sabe que é bom isso, que é agradável para a carne, mas não convém. Aí que está, não convém, é a renúncia. Nós temos que renunciar a essa vontade. Sabemos que isso não vai nos levar em lugar algum. Aliás, claro que vai, mas um lugar de perdição. É a carne, e nós temos que nos desprender desses prazeres da carne. Tantos outros, se eu viesse citar, citei esse de praia, num dia quente. Imagina só um dia também quente. Ah, mas eu não vou no culto. Agora, sabemos que existe, mesmo que não exista o fuso horário, o horário de verão, sabemos que às vezes é 8 horas da noite e ainda tem sol, 7h30 ainda tem sol quente, e nós temos que entrar para dentro de um terno, com calor às vezes beirando os 40 graus, e vamos para a igreja. Chegamos numa igreja que não tem nem ventilador muitas vezes. Algumas congregações nem ventilador tem. Ou mal funciona e sai um ar mais quente do que se não tivesse o ventilador. Então, isso é renúncia. Nós ter que chegar ao horário tal e sair do nosso ambiente de casa. Muitas vezes estamos na frente de um ar-condicionado e entrarmos para dentro de um terno e irmos para a igreja. E não é uma vez, é diversas vezes na semana. Isso é renunciar à nossa vontade. E é assim que devemos ser. E não olhar para trás. Ah, mas está muito pesado. É pesado. A cruz, ela tem um peso, certo? Certamente ela tem um peso. Se fosse levezinha, daí não teria sentido nenhum. Ela tem um peso e nós temos que carregá-la, tomá-la e seguir. E Jesus nos chamou, nós falamos tanto, Jesus nos chamou para ser discípulos dele. E para nós fazermos também discípulos. E nós temos que agora, nós discipulando, nós vamos ter que ensinar alguma coisa. Vamos ter que dar exemplos. Nós vamos ter que ser o exemplo. Então nós temos que segui-lo, passar
para depois fazermos discípulos e darmos exemplo. A nossa vida tem que ser um exemplo. E nós temos que nos esforçar para sermos este exemplo. Tanto em casa, na rua, no trabalho, temos que ser esse exemplo. Nós temos que ser o mesmo que nós somos dentro da igreja, nós temos que ser lá no trabalho, na rua. A forma que falamos, a forma que nos vestimos, enfim. Não pode haver mudanças. E você não precisa pregar, né, Marcelo? Não precisa. Você não precisa pregar com o seu testemunho. Exatamente. Irmão. Testemunho de um homem de Deus, um testemunho de uma mulher de Deus. Eu conheço muitas pessoas que se converteram, irmão. Não foi através nem da palavra. Foi através do testemunho de uma mulher e de um homem de Deus. Então, o nosso testemunho, ele fala. Nós temos que dar um bom testemunho na presença de Deus. Aleluia. E o foco é Jesus, irmão. Não deixe ninguém tirar você deste foco, mas siga Jesus. Fique firme com Jesus e não desista. Deserto não é para a morte, deserto não vai acabar com as nossas vidas. O deserto nos ensina a ser homens de Deus. O deserto nos aproxima de Deus. O deserto nos ensina a orar, irmão, a buscar a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Temos mais aqui alguns irmãos, já que são 8 horas e 49 minutos. Logo estaremos indo para o final. Aleluia, desta programação. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. André Severo foi a última. Maria Antunes, paz do Senhor, glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Área orfanatórica, já tinha lido. Diogo Ribeiro, paz do Senhor Jesus Cristo, continuo pedindo oração, que interceda em meu favor, pedindo o milagre, libertação e salvação, e o renovo de entendimento e as armaduras espirituais. Diogo Ribeiro, vamos estar orando. Maria Antunes, peço oração por salvação e libertação e livramento de toda a minha família de sangue e da família da fé, da família do coração. A mesma Maria, peço orações por minha mente, pela minha vida espiritual, do meu esposo e filhos e libertação. Aqui o nosso irmão Júlio. O que para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. Filipenses 3,7. É verdade. Irmã Vitória, a paz do Senhor Jesus, irmão Celso. Tudo bem com vocês, graças a Deus. O irmão Alberto Ventura, paz do Senhor, irmão Celso e Antônio. Alberto Ventura, glória a Deus. Vitória, na escuta na área Maratá. Antônio e Celso. André Severo, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois a sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O dia é hoje, e temos que fazer aquilo que vier à nossa mão, nós temos que fazer realmente. Zilá Rodrigues Ocana, paz, oração e união, de Quaraí. Nosso evangelista, nosso copastor evangelista Machado, Elias Machado, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe os irmãos. Rosalino Cavalheiro, glória a Deus, Caxias do Sul. Cleonice Silvestre, a paz do Senhor, peço ajuda em oração por minha vida e família e por meu esposo, Antônio Jacinto de Souza. Abandonou a Cristo e a família. Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos estar orando, é algo muito sério, vamos estar clamando. Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Peço oração por mim e minha família em todas as áreas. Oração por Paulo e família, salvação, saúde, união, libertação e aposentadoria dele. Edson Luiz dos Santos, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, estas palavras que foi falada veio ao encontro de meu coração, de não parar de orar e ler a palavra de Deus. Deus abençoe vocês e todo o departamento de cavalheiros. Samuel Arruda, paz, oração e união. Samuel Arruda, lá de Criciúma. A irmã Solange, continua aqui, oração por Cecília e Rosalina. Samuel Arruda, excelente programação. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Aleluias. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Irmão Celso, já dou minhas palavras finais. Eu gostaria de orar
Nós temos que fazer esta oração em favor do irmão Rogério Ciota. Vamos estar orando Rogério também. Ciota, aspirante, né? A irmã Elza, de Viamão, também. Nós estivemos fazendo uma visita, né? Visitamos eles e a gente foi lá, uma alegria tão grande. E Deus derramou sobre aquela casa. Eu vi uma alegria, o sorriso do irmão Rogério. E graças a Deus eu sei, meu companheiro, que Deus tem coisas grandes para a sua vida e tudo vai dar certo. Então eu posso fazer uma oração, não sei se já despedindo. Podemos, ainda temos 7 minutinhos ainda. E só para concluir, o que fazer, quando fazer tudo isso que nós lemos? Quando fazer? Hoje mesmo, nessa manhã, toma essa decisão de tomar a sua cruz e seguir. Nessa manhã, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não vá empurrando dia após dia. Tome essa decisão hoje mesmo de tomar sua cruz e seguir. Renunciar o seu eu. Renuncie hoje mesmo. A tua vontade, o teu querer, aquilo que está na tua mente de fazer, que é segundo a tua mente. Não, procura saber qual é a vontade de Deus. E tome essa decisão nesta manhã. Não deixe para amanhã. Ouça bem, não deixe para amanhã. Tome neste dia. É hoje o dia. Eu sempre digo, o dia é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que tiveram videologados. Quero agradecer o irmão João que está ali na técnica e todos os irmãos que participaram de alguma forma. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora nesse momento, juntamente com o presbítero, por essas necessidades, por esta irmã lá de Belo Horizonte que pediu oração, que seu esposo largou a igreja, largou a família. Mas Deus é poderoso para entrar com providência. Deus muda a circunstância. E nós vamos orar com fé nessa manhã, todos esses pedidos de oração. Agora, o presbítero citou o presbítero Rogério Ciota, sua família, sua esposa, a irmã Elza. Enfim, todas essas necessidades que nós lemos aqui, nós vamos estar colocando diante do Senhor. E nós sabemos que Deus ouve a oração. Quando nós oramos com o coração sincero, Deus ouve, Deus pode fazer. Deus pode, Deus tem todo o poder, Ele pode mover, Ele pode fazer milagre, Ele pode fazer maravilhas nesse momento. Aleluia, Deus. Eu queria também passar aos irmãos, os cavalheiros de Alvorada, Gravataí, ali, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha. Irmãos, lute, não desista, irmão. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, e investir no reino de Deus, irmão. Ajude seus pastores, não desista. Você talvez nesta manhã está passando por guerra, por uma grande batalha, não desiste. Mas vamos botar a mão no arado, irmão, e ir em frente em nome de Jesus. Amém? Presbítero, também uma última colocação aqui. Recebi há pouco agora aqui um comunicado no nosso superintendente, pastor Resplandes, sobre o retiro lá em Bom Retiro do Sul, nos dias 20 19 e 20 é agora. No outro, para os líderes, supervisores e líderes. No próximo, sem ser nesse final de semana, no outro, 26 e 27. E é algo muito importante que estará acontecendo. Então, ele faz um apelo para que os irmãos estejam também nesse retiro. Haverá 2 retiros nesse próximo final de semana, que é 19 e 20 e 26 e 27. E esse 19 e 20 será aqui na área de Gravataí, e na área em torno leste. E esse outro é para todo o ministério. Todos os irmãos, todos os supervisores, todos os líderes de cavalheiro. E para os demais também, mas principalmente para os supervisores e líderes. Estará sendo ali tratado algo muito importante e é uma forma de nós estarmos nos colocando na presença do Senhor. Presbítero, então. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos, alegre e contente, Senhor. Queremos neste momento, Pai, apresentar todos os nossos irmãos que estão enfermos, doentes. Deus. Senhor Jesus, eles estavam, mas já foram curados, porque, Senhor, grande é a Tua presença, o Teu poder. O homem nada pode fazer, mas o Senhor pode, Deus. O Senhor pode tocar, o Senhor pode transformar e repreender essa enfermidade, este câncer, este tumor. Jesus, em nome de Jesus, esta família
que está sendo atacada por Satanás, esta família, Senhor, que está sofrendo a perda de alguém. Eu sei que o Senhor tem o poder para consolar, eu sei que o Senhor tem o poder neste momento, Senhor, de entrar neste lar e dizer a esta família a sua paz, Senhor, a sua paz possa entrar nesta casa, no meio desta família, Senhor, a qual não se entende mais. Em nome de Jesus, põe por terra agora, põe por terra essa enfermidade, põe por terra esse câncer, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer o milagre, é para a glória do nome do Senhor. Espírito de glória e poder, entra agora, Senhor, e abençoa a vida desta irmã, a vida deste irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer, Deus, de já por esta oportunidade, por esta manhã, e todos os ouvintes que possam ser abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias.